Uma boa noite para todos vocês que está chegando. Quem vai nos assistir depois, é uma alegria. A gente está em mais uma live, né? Fala, mestre, olha aí. E está mais numa live que propõe um olhar mais profundo, mais humano e também mais espiritual sobre o tema da biografia e da doença, né? E Uhum. convida a olhar para esse tema da doença que todos nós em algum momento já passou, mas olhar não como algo como se ela fosse um inimigo, né? A doença não é o inimigo a ser combatido, né? Nesse sentido, mas muitas vezes como um chamado para essa reflexão. E é isso um pouco que vai ser o tema, biografia, e que os dois vão discorrer sobre isso. Vocês que tiverem ao longo da escuta, né, do Ronaldo e da Larisa, vocês vão fazendo perguntas, o que surgir de dúvidas, vão esclarecendo. Vamos fazer disso de um bate-papo aqui bem gostoso e interativo. Então, eu sou a Márcia Lucena, sou psicóloga, sou aconselhadora biográfica, faço parte da equipe, né, da ELEB, a Escola Livre de Estudos Biográficos São Paulo, também docente da escola. E aqui, como anfitriã dessas lives, né, e recebendo os dois, né, convidados. Então, vocês já estão cansados de saber do mestre, né? Tá todo mundo aqui, oi, mestre, fala, mestre, boa noite. Então, mas mesmo assim, vai se apresentar as damas primeiro, para que quem for assistir depois, ou quem não conhecer vocês, já fica sabendo. Então, boa noite, Larisa, se apresenta para o grupo. Boa noite, gente. Bom, meu nome é Larisa Stil, eu sou médica, ginecologista e aconselhadora biográfica e médica escolar agora também. Eu encontrei a antroposofia em 2013, quando eu fui fazer a formação de medicina antroposófica. Já estava com algo remexendo dentro de mim já há alguns anos, e em 2013, enfim, entrei na medicina antroposófica. Já no primeiro ano da medicina antroposófica, tive o prazer de encontrar meu mestre dentro da formação da biografia, dentro da formação médica, né, no módulo um intensivo das forças anímicas planetárias. E me apaixonei pelo aconselhamento biográfico. Falei, não, vou fazer essa formação também. E já comecei a formação em 2014. Me formei em 2017 e aí estou trilhando esse caminho, né? E estou dentro da escola, sou integrante da ILEB também. E é isso. E está no caminho de docência também. Isso, estou fazendo o estado de docência com o grupo 22, se alguém quiser ainda Está entrar, ainda dá aqui, tempo. tá aqui a Sângela, está aqui nos assistindo. Muito bem. É bom. Ronaldo? Bom, pegando, né, ouvindo o que a Larisa falou, eu vejo realmente a diferença dos cabelos brancos, né? Porque o meu encontro com a medicina antroposófica se deu quando eu ainda estava no primeiro ano da faculdade de medicina. Eu fiz em Juiz de Fora. Isso foi em 1976. Então, isso tem bastante tempo, né? Eu tive nessa primeira turma, foi a primeira turma de estudantes que acompanhou o processo da medicina antroposófica que estava se instalando no Brasil através da Gudrun. E depois, em 93, eu fiz parte da primeira turma também que fez a formação biográfica. No início, ela chamava-se um curso de complementação profissional, que começou com a Gudrun, depois passou por outros nomes. Atualmente, esse curso que existe em São Paulo é a ELEB São Paulo, né? De onde vocês duas foram alunas também. E eu sou gestor da escola, né? Então, sou gestor, docente e atuo como médico antroposófico também, né? Então, olhando essa biografia, né? Se nós olharmos, cada um vai olhando o seu fio vermelho e vai vendo por onde nós passamos. E, naturalmente, aí também, esse aspecto por onde nós passamos envolve também as questões de saúde e as questões de doença também.
Então, como uma apresentação, acho que podemos, né, nos colocar assim, né, para que possamos continuar aí, né, essa nossa conversa, né? Muito bem, a gente já vai adentrando no tema, porque a gente não vai perder muito tempo, então Uhum, vamos já na pergunta, na famosa frase do Steiner, né, que ele traz, e para vocês comentarem sobre a doença é uma biografia condensada, e a doença uma biografia prolongada. Olha, essa é uma frase que é bem intrigante, né? Se a uhum. gente for perceber. Então, fala vocês como que vocês veem a questão da doença e da biografia juntas, né? Uhum. Que está aí nessa frase. Então, né, na realidade, ele traz essa frase em 1918, onde ele traz que a doença é uma biografia condensada e a biografia humana é uma doença prolongada, né? O que será, né, que ele traz com isso? E aí, quando a gente pensa no processo da biografia humana, né, em todas as fases da biografia humana, que a gente tem essa primeira fase, que é a fase quando a gente põe um olhar mais amplo, dos 0 aos 21, que é a fase que o ser humano está se desenvolvendo, que ele precisa desse ninho, desse acolhimento, né? Então, essa fase inicial. Depois, o ser humano ele passa por uma segunda fase, que é a fase da luta, que é a fase do desenvolvimento anímico, né, psíquico, onde ele vive esses altos e baixos, até chegar numa fase seguinte, que é a do desenvolvimento espiritual, onde ele vai ter essa expansão, ele abre essa possibilidade de uma expansão da consciência. Então, isso vai se dar ao longo de toda a vida, né? Uma biografia. Mas, quando a gente passa por um processo de adoecimento, tudo isso vem de uma maneira muito concentrada, né? A gente vivencia essa fragilidade da criança que precisa desse acolhimento, precisa desse colo. A gente vivencia esses altos e baixos, quando é uma doença mais grave, um sentimento de raiva, um sentimento de querer fazer uma barganha, né? Então, tudo isso está na alma do ser humano quando ele tem um diagnóstico mais difícil. E depois, quando ele vai passando, enfrentando, lutando, ele entra num processo, ele abre essa possibilidade dessa expansão de consciência. Então eu vejo assim essa frase que o Steiner traz, né? Essa possibilidade que a doença nos dá de dar um passo um pouco mais rápido, né? É uma grande oportunidade. Quer Legal. complementar, Ronaldo? Então, está muito bem, né, falado, e eu só traria um exemplo prático, né, que seria, por exemplo, é o exemplo que um colega médico antroposófico traz, que é quando você tem uma pneumonia, por exemplo, uma pneumonia febril, né, bem importante, o indivíduo fica dependente de outros, como nós estamos no início da vida. E quando você passa pelo processo, né, com essa febre, e a febre nós sabemos que é o eu atuando intensamente, no final de um processo desse, na conclusão do processo da doença, o indivíduo dá um salto, né, interno, ele faz uma mudança interna. E como a doença nos mostra que algo não está bem, e a biografia humana, toda ela, é um sentido de autodesenvolvimento, onde nós estamos buscando, né, superar dificuldades. Então, essa frase de que a doença, a biografia é uma doença estendida, prolongada, é nesse sentido em que nós estamos sempre olhando no sentido de superação, né? Como que eu me encontro? Então, como a Larisa falou, esse é um binômio, né, que está sempre junto, né, e que é uma frase realmente que dá parece um quebra-cabeça, né, no início, mas quando olhamos objetivamente, isso se mostra, né, como tendo muita profundidade, né, muito sentido, muita coerência nessa fala. Então, tá, e acho que isso já é uma boa introdução para entendermos isso, como a Larisa falou, lá no início do século passado, ele falou isso, e isso é atual na vida humana como um todo.
né? Até hoje. E é bem legal vocês trazerem isso, porque muitas vezes a gente repete, mas não compreende a profundidade dessa frase, né? Uhum. Falando da doença e da biografia juntos. E vocês acham que a doença faz parte do destino? Né? É destino das pessoas adoecerem, terem certas doenças? Por que, que umas pessoas têm essas doenças e outras outras? O que, que isso faz parte do destino da biografia? Quando a gente pensa no destino como karma, né, me vem muito que a gente traz, quando a gente pensa na vida, que somos seres espirituais, vivendo essa experiência terrestre, e que a nossa existência é muito maior do que apenas essa biografia que estamos vivendo hoje, a gente traz, sim, a gente traz desse mundo espiritual, dessa construção dessa própria biografia, alguns desafios para que a gente possa evoluir, né? Então, sim, eu acredito que tenha essa força do karma do passado, mas também tem essa força quando a gente pensa no destino, no karma, a gente vê, tem dois fluxos, o que vem do passado, mas o que vem do futuro na nossa direção. E como essa força do futuro também atua muitas vezes na doença para impulsionar a gente a desenvolver habilidades que estão em estado germinal dentro de nós. Uhum. Então, sim, eu acredito que nesse processo de adoecimento, que às vezes é tão difícil, vem como uma grande oportunidade de autodesenvolvimento, de autossuperação, e da gente encontrar esse fio vermelho da nossa biografia para a gente atuar no mundo, naquilo que a gente criou como intenção espiritual junto com as hierarquias cósmicas. Então, como a Larisa trouxe, é bem interessante a gente notar essa palavra, tarefa kármica, né? O karma é uma palavra muito gasta hoje em dia, muitas pessoas falam sobre karma. Na realidade, eu acho interessante é, conectar a palavra karma com a palavra necessidade. Então, todo ser humano tem necessidades a cumprir. E muitas vezes essa necessidade passa pela necessidade, né, pela realidade de ter que superar alguma dificuldade orgânica. E tudo isso tem a ver com a biografia como um todo, né? Nós temos realmente situações em que geneticamente o indivíduo vem com um corpo que permite ou possibilita que ele tenha determinadas doenças ou não, que ele tenha um corpo bastante saudável, mas também entra na questão de como o indivíduo se posiciona na vida. Então, pensando na palavra destino, às vezes a pessoa pode até ter uma necessidade de um desafio de saúde, mas dependendo do comportamento que ela tem, ela pode passar de uma forma muito mais fácil por aquilo, ou até não passar, né? Então, como médico, muitas vezes nós vemos pessoas diferentes com a mesma doença, mas que a realidade é completamente diferente. Quer dizer, nos livros de medicina a descrição é a mesma, mas como o indivíduo passa por isso, é que mostra como ele trabalha com a sua necessidade nessa vida, né? Seja o destino, seja a karma, que nome nós usemos, mas essa necessidade. E o Steiner, já que nós falamos de uma frase bastante desafiadora, que é a biografia e a doença, né? A doença como uma biografia condensada e a biografia uma doença estendida, o Steiner tem uma meditação que ele deu para médicos e professores que começa com essa frase que, para os antigos, que se ocupavam com o desenvolvimento humano, doente por natureza, todo ser humano é. Uhum. Mas o que cura? São os processos de educação, né? É a educação que faz o indivíduo se posicionar de uma forma adequada na vida, superando dificuldades. E a educação é uma fase uma tarefa mais no início da biografia, e o indivíduo que se desenvolve lutando com as suas necessidades, ele passa por um processo de autoeducação. Então, mesmo que a doença tenha a ver com esse destino, essa necessidade da pessoa, isso não é uma coisa que é
fechada, determinante demais, mas tem a posição do indivíduo no modo como ele carreia, como ele leva a sua biografia e como que ele pode superar, ou às vezes não, e aí então entra a necessidade de um apoio terapêutico, um apoio médico, para que esse indivíduo possa se encontrar, se responsabilizar de novo pela sua biografia, não no sentido moral, mas no sentido de voltar a responder às necessidades que a vida traz. Uhum. Eu tive essa semana lendo um artigo no UOL de um artista em que ele está hoje com 61 anos e ele estava tratando de um câncer recentemente. E a pessoa faz a pergunta como que essa doença impactou a vida dele, né? A vida, a arte dele. E aí ele, que não traz essa referência antroposófica, ele usou uma palavra que é comum para a gente, porque ele responde dizendo que, na verdade, a doença foi uma bênção. E isso é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né? E ainda ele diz assim, na verdade, ela foi um freio kármico. Olha só, a doença foi um freio kármico que me fez parar e olhar para a minha trajetória. Eu achei muito biográfico isso, muito antroposófico essa fala, e ele nem é antroposofia, mas assim, me fez olhar para a minha trajetória e me tornou uma pessoa melhor. Então, esse é um relato de muitas pessoas que passam pela doença. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse aprendizado que a doença Pode gera dar, e né? frases como essa, né? É E se interessante. alguém tem, se alguma das pessoas que estão nos assistindo tem alguma experiência, ouviu pessoas tendo essa frase, interage com a gente, coloca aqui, né? É interessante isso que você falou, porque essa pessoa teve o que nós achamos que é o cerne do processo biográfico, né? A pessoa que você disse que não tinha o linguajar, né, que nós usamos, mas ela teve um profundo processo de compreensão, né? E o processo da biografia, do aconselhamento biográfico, não é de explicar para a pessoa a vida dela. Ela tem que compreender. E esse processo que você trouxe com essa pessoa, né, que foi bastante interessante esse exemplo, é um profundo processo de compreensão e que muitas vezes, como médico, nós nos deparamos com essa questão, né? O paciente, às vezes, tem uma doença terminal, como nós chamamos, né, não tem cura do ponto de vista físico, mas ele tem essa percepção da mudança da vida dele. E aí nós percebemos como que cura é uma palavra bastante pesada para os médicos também, né? E cura, na realidade, significa você estar a caminho. Então, você pode até ter uma doença física e você fala, olha, esse órgão está tão adoecido que você não tem mais solução. Você pode até tentar fazer um transplante, mas aquele órgão que foi retirado, ele estava numa situação sem solução. Mas se a doença física fez com que o indivíduo mudasse a sua postura e melhorasse como pessoa, então, na realidade, a cura veio através desse processo. Então, não existe a doença incurável, ela é só do ponto de vista físico. Mas quando o indivíduo, e esse é um dos papéis também do médico e do terapeuta, né, é ajudar o indivíduo a compreender esta importância do aprendizado. Quando o indivíduo não consegue aprender que a doença é um aprendizado, ele tem dois problemas: a doença e a má relação com a doença. Quando o indivíduo consegue perceber que a doença pode sim ter um processo de aprendizado e que pode colocá-lo num caminho de cura não física, mas como pessoa, quando nós pensamos numa doença terminal, então esse é um processo de estar a caminho e ele passa a ter um problema só, é lidar com a doença física. Mas ele cresce, né? Ele tem a possibilidade de se fortalecer como um indivíduo. Então, a doença veio a serviço, A né? serviço. Sempre a Isso é muito doença. interessante, né? Porque é muito comum a gente escutar no consultório que e foi um marco de vida
né? Muitas pessoas Uhum. relatam que um Exato. diagnóstico foi um marco de vida e Isso. que teve toda uma mudança de trajetória, que é bem esse trazer de novo para o meu caminho, né? Que foi bem Isso. essa descrição que essa pessoa teve e como ela realmente vivenciou Isso. a doença, como a doença foi essa possibilidade de expansão da consciência. Isso. Então, é bonito ver o quanto o ser humano ele é capaz de se auto-perceber e de se transformar. E Steiner, ele fala, que é bem isso que o Ronaldo trouxe, que muitas vezes a doença cronifica quando o processo da doença, não a doença física, mas o processo se cronifica, Uhum. ou às vezes até vai por um caminho ruim, quando a pessoa não consegue se relacionar bem com esse processo da doença, não consegue superar, ou muitas vezes ela faz um tratamento, ela tem passos de melhora, mas ela não reconhece, ela não se torna grata por essa melhora. E ele ainda chega a dizer que os seres espirituais, os seres de cura, eles não se sentem estimulados a ajudar o processo. Então, Uhum. assim, o quanto que é importante esse olhar individual, esse processo de reflexão que a doença traz para que essa mudança aconteça. Então, a pessoa vai sair, provavelmente não é daqui, se vai ficar gravado. Sim, essa Uhum. live ficará gravada e disponível no perfil aqui da Eleb também. Então, Uhum. a hora que vocês quiserem assistir, recomendar para quem não assistiu, para quem está passando por um processo muitas vezes de doença e quer ampliar, né, o olhar sobre o tema, compartilha essa live depois. Muito bem. E na prática, vocês têm alguma dica, por exemplo, para as pessoas que estão vivendo esse processo, como que elas podem melhor, eu não sei se eu posso usar dessa palavra, aproveitar, né? Porque Uhum. não é bem adequada para isso, mas como que ela pode vivenciar isso de forma a ela integrar esse aprendizado? Então, eu Eu acho acho que. que é uma coisa que é muito individual, né? Desculpa, Ronaldo. Não, Eu pode. acho que é um caminho muito individual e a pessoa precisa primeiro se perceber, se escutar o que ela precisa. Às vezes ela precisa de alguém que caminhe junto com ela nesse processo, às vezes não. E a partir dessa escuta interna, ela vai traçando esse caminho. Então, às vezes ela pode, dentro da antroposofia, a gente tem várias práticas que podem ajudar, né? Às vezes a pessoa precisa trabalhar mais essa questão do sentir, então talvez uma terapia artística, às vezes ela precisa de uma coisa que a traga mais, ela está mais fortalecida, talvez o processo biográfico, mas aí é muito individual, muito caso a caso, né? Legal. Então, é interessante, você fez uma pergunta prática, né? Sim. Nós atuamos pela antroposofia. E é interessante pensar assim, quem procura um médico antroposófico, ou quem procura um aconselhador biográfico, né? São pessoas que talvez já tenham tentado de outra forma, com todos os recursos que a medicina clássica tem, que são importantes, não tem dúvida, mas talvez não encontraram o jeito de olhar para si, né? A abordagem foi mais em relação à doença. E desde o passado, né, os médicos antigos, eles diziam isso, não existe doente, não existe doença, existe o doente, porque a doença está dentro do doente, né? É ele que vai fazer esse processo de mudança. Então, quando a pessoa procura, ela na realidade ela não está procurando assim uma resolução do problema físico, ou melhor, ela não está procurando especificamente essa questão. Ela, no fundo, mesmo que ela não consiga formular a pergunta, ela está buscando uma compreensão de como ela consegue colocar esta situação no contexto da sua biografia.
Então, porque é muito importante, normalmente quando uma pessoa procura um médico, uma pergunta clássica é: o que que você tem para você estar aqui na minha frente buscando a minha ajuda? E em processos terapêuticos mais profundos, seja pela medicina antroposófica, ou no aconselhamento biográfico, ou nas diversas terapias, como a Larissa citou muito bem, a antroposofia tem essa possibilidade de terapias que complementam, que atuam ajudando a atividade médica antroposófica. Mas a pergunta muito importante de desenvolvimento não é o que você tem, mas o que te falta. Porque quando você chega na pergunta do que te falta, você coloca a pessoa exatamente no sentido interno. Eu tenho uma questão física ou mesmo emocional, mas na realidade eu tenho que perceber o que me falta para que eu tenha qualidade. Um ser humano nunca é perfeito, então ele tem seus desejos, seus impulsos, consegue muitas coisas, né? Mas com certeza o adoecer é um momento de perceber que algo não está bem. Falta, na realidade, para a grande maioria das pessoas, o que falta, independente da patologia que a pessoa apresente, falta fluxo. Isso é importante nós colocarmos, né, para a pessoa que nos procura. Quando a pessoa está presa num padrão de comportamento, embora existam padrões positivos, como saúde, higiene, etc., mas padrão é aquilo que a pessoa fala assim: eu não queria fazer isso, mas quando eu vejo, eu já estou fazendo. Então, ela está presa no padrão. E isso adoece, né? Então, colocar fluxo é justamente mexer com aquilo que falta para que o indivíduo, a partir da sua própria autonomia, da sua individualidade, da sua intencionalidade, ele encontre esse caminho. Então, é lógico que dentro da medicina antroposófica nós podemos usar medicamentos, né, que ajudem as pessoas. Os medicamentos antroposóficos são medicamentos dinamizados, são medicamentos retirados do reino da natureza. O médico, o terapeuta pode indicar, você pode fazer um trabalho mais interno na sua alma, através de uma terapia artística, ou até ainda trazer massagem, banhos, que atuam mais também fisicamente, mas não só fisicamente, porque quando você atua com óleos essenciais, como nós usamos, né, através dos medicamentos da Veleda, do Sirinim, você está atuando na vitalidade do paciente, que é além do corpo. Tem o aconselhamento biográfico, tem também a abordagem da psicologia antroposófica. Então, tem a euritmia, que também é uma arte de movimento que atua profundamente. Então, nós temos, pela medicina antroposófica, um arsenal muito diverso que apoia a necessidade do cliente. E é interessante também utilizar essa imagem, como o Steiner nunca criticou assim, a medicina acadêmica, muito pelo contrário. Existe um recurso muito grande criado historicamente pela medicina acadêmica. E o médico antroposófico, quando ele vai adquirindo prática, ele vai cada vez mais usando apenas medicamentos antroposóficos, mas sem perder a coerência médica. Então, existe algum momento em que você vai falar: não, esse paciente precisa usar uma medicação clássica, um antibiótico, um anti-inflamatório, ou, eventualmente, inclusive, ele precisa de uma cirurgia. Só que a diferença é que nós estamos olhando, além dessa necessidade física, para a necessidade que nós chamamos de anímico-espiritual. Anímica como emocional, e o espiritual, que é como essa individualidade se expressa no mundo. E muitas vezes, aquilo que é uma doença que parece um impedimento para a expressão no mundo, como nós já comentamos antes, é justamente um acordar para que o indivíduo tome a vida nas próprias mãos, né? Esse é o lema do livro da Gurdjieff, né? Tomar a vida nas próprias mãos. E tomar a vida nas próprias mãos significa também não só fazer decisões para fora, por que eu vou fazer, como eu vou me conduzir, mas também tomar atenção para si, tanto do ponto de vista físico, emocional ou de prontidão, né? Assim, presença de espírito perante as situações. Então, por tudo isso que nós falamos, nós podemos perceber como a doença abre um leque muito grande de percepção, né? De possibilidade de percepção. Infelizmente, algumas pessoas não utilizam essa possibilidade. E aí vão ficando de uma forma cada vez mais presas, né, ao processo do adoecer. A Larissa quer completar alguma coisa? Não, acho que está ótimo. E a partir disso, né,
como é que vocês podem disseminar esse conhecimento, né, desse trabalho da medicina antroposófica, desse olhar da biografia, desse olhar para a doença, para que, e o objetivo não é só tratar, né, no sentido médico convencional, mas que ela amplie esse olhar de si, né? Então, nesse sentido, como que vocês imaginam expandir esse tema, esse lugar? Como que pode levar para outras pessoas esse conhecimento? Quer falar aí? A gente está propondo um trabalho, eu e o Ronaldo, dentro da ILEB, que serão encontros, vivências de aprofundamento, que vão acontecer aqui em São José dos Campos, na Casa de Sofia. O primeiro encontro vai ser presencial, só presencial, gente. E o primeiro encontro vai acontecer dia 10, 11 e 12 de outubro. Então, deixa aí essa data reservada. Logo a gente vai estar divulgando mais algumas coisas. Quer acrescentar, Ronaldo? Então, em cima da pergunta que a Márcia fez, né, como que nós pretendemos expandir, nós temos que reconhecer que já existe um processo, né, há muitos anos, tanto que eu falei com vocês que eu fiz parte da primeira turma de médicos, de estudantes, né, então existe já esse movimento da formação em medicina antroposófica, assim como existe o movimento do aconselhamento biográfico. E nós sabemos que, por mais bem estruturado que seja um curso, em temas tão amplos, você não consegue abordar tudo. Então, a nossa ideia na ELEB é criar cursos de aprofundamento. Então, junto com uma colega, que é a Eliana Praça, que é fonoaudióloga, nós fizemos no passado uma série de encontros sobre biografia e saúde. E agora, com a Larisa, nós vamos fazer os encontros visando agora a biografia e a doença. Então, o binômio saúde e doença está sempre presente, né, na biografia, e o nosso foco agora é poder entender melhor tudo o que o Steiner falou, com a ajuda da Itavecma também, e outros médicos que vieram depois. Hoje tem uma gama muito grande de livros e de materiais sobre esse aspecto. Então, o que eu e Larisa estamos propondo é fazer na medida do possível, síntese de muitos pontos que unem a compreensão da biografia e unem a compreensão do adoecer humano. E por isso a proposta, né, nesse primeiro encontro, e que esperemos que possamos aprofundar cada vez mais, porque também no primeiro encontro já não dá para poder abordar tudo. Então, nós vamos introduzir esse tema da forma mais profunda possível, mas com certeza é um tema que tem muitas possibilidades de produzirmos não só um aprofundamento, mas de consolidarmos esse conhecimento, né? E aí é o convite para as pessoas poderem olhar também não só para isso, para o conteúdo cognitivo, né, teórico, mas por isso que ele é presencial, porque nós sempre prevemos um trabalho de grupo, né? A própria pessoa, né, todos os nossos trabalhos, eles prevêem que haja um olhar para si, né, para que a pessoa possa individualmente olhar para si e dividir isso, compartilhar no grupo, é o melhor processo de aprendizado, e tornando o que nós chamamos muito importante, que é o saber legitimado, né? Não é um saber teórico, mas é um saber de quem vivenciou. Por isso, os nossos encontros, como estamos prevendo, serão presenciais. Então, o primeiro encontro vai ser em São José dos Campos e tem, por exemplo, fazer em São Paulo e fazer em outros locais? A princípio não, mas a vida a gente nunca sabe, né? Mas vamos concentrar as coisas, dando um passinho de cada vez, né, gente? Foi interessante que ela falou não e eu falei sim, mas vou explicar por que essa divergência, né? Porque no início, sim, nós precisamos de ter uma base, um local para começar o trabalho, mas dependendo da pergunta que vem do mundo, das pessoas que precisam, né? Não é impossível que
curso possa ser levado para outro lugar. Mas, evidentemente, para começarmos, para consolidar esse impulso, ele precisa ter, e aí a Casa de Sofia é um local que vai nos acolher, né, que está lá em São Sim. José dos Campos, e é um local especial, né, onde já tem atividade terapêutica também, então não é só uma sala, é um local de cursos, mas é um local que tem uma atividade, já tem uma, uma vivência ali, né, que a gente pode perceber no ar. Então, por isso nós escolhemos esse local, que é o centro, e o futuro, né? Como diz o ditado, a Deus pertence, né? A Então Deus vamos ver o que, que pertence, vai é. vir o que, que vai vir por isso. Por isso que eu achei interessante, porque na hora que nós dois falamos junto, ela falou não, eu falei sim, mas deixa eu explicar direitinho que é essa história. É o Eu, não no eu, eu, momento, mas é um sim para o futuro, né? eu Quem falo sabe? até, é um sim para o futuro. Acho que é bem interessante isso, porque eu falo nesse lugar, o ancorar disso, né, vai ser inicialmente na Casa de Sofia, né, em Sim. São José, mas se tiver uma pessoa, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em outro lugar que queira abrir essa possibilidade, né, para que vocês Uhum. também possam levar, porque é um tema muito interessante, falar sobre a biografia e a doença, mas não só no ponto de vista da doença, né? Da dor, do sofrimento, de tudo isso, mas para uma possibilidade que leve a uma expansão de consciência, Uhum. né? Nesse sentido. Esse é o foco, é realmente esse, é Né? expandir a consciência, né? Certo. Muito bem, então está aqui o convite para todos vocês que nos assistiram ou que vão nos assistir. Que dias, Larissa? 10, 11 e 12 de outubro. 10, 11, 12 de outubro, esse tema, biografia e doença, vocês podem vivenciar ele na Casa de Sofia, em São José dos Campos, com o Ronaldo e a Larisa, e o pontapé inicial para esse trabalho, né? Para Uhum. esse convite, essa reflexão e o aprendizado que a doença vem trazer. E eu vou de novo falar da frase dele, o freio kármico, e, né, o marco, né, que muitas pessoas falam, foi um marco na minha vida, na minha biografia, e que você possa compreender desse marco, né, como que ele expande, né, Uhum. o seu conhecimento. Muito bem, então vou dar as palavras finais para vocês, para a gente já ir encerrando essa live com esse tema muito, muito gostoso. Gostoso, assim, a gente está falando, Importante. né, mas não de vivenciar, Uhum. mas assim de falar, né, Uhum. de troca de conhecimento, né? Então, Larisa, pode, por favor. Não, eu queria só agradecer você, Márcia, Ronaldo, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E que a gente possa fazer um encontro muito especial aqui em outubro. Eu vi um monte de gente entrando, gente querida aqui. Faça tudo muito rápido, não dá para a gente Uhum. chamar cada um pelo nome, mas é muito bom ter tantas pessoas interessadas e como o Ronaldo falou, é voltado para pessoas que buscam essa compreensão para ajudar o outro, então para médicos, aconselhadores biográficos, mas também para pessoas que queiram fazer esse caminho com elas mesmas, né? Então não está fechado assim para um público, a gente vai tentar trazer o assunto de uma maneira que fique acessível, mesmo para pessoas que ainda têm pouco contato com a própria antroposofia. E não precisa ser da antroposofia, Uhum. basta ter Uhum. interesse no tema, é isso? É Isso. isso, mais ou menos isso. Uhum. Uhum. E é isso. Então, primeiro também agradeço a possibilidade de estarmos juntos e fico muito satisfeito porque isso é um sonho muito antigo, né? De poder levar o conhecimento para as pessoas e como a Larisa falou, né? Evidentemente vai ser levado de uma forma que, primeiro, conheçamos mais a antroposofia, porque a base é a antroposofia, então a pessoa não precisa ter um prévio conhecimento, porque tudo vai ser feito de uma forma
coerente, para que possamos compreender. Compreendendo a antroposofia, e para mim, nesses anos todos, eu vejo quanto mais você observa a vida, mais você entende a antroposofia. E, naturalmente, dentro da vida tem os processos de adoecer, até os processos de morte, tudo isso faz parte, né? E como isso é muito importante, e aqui é interessante lembrar que o Steiner sempre teve uma expectativa com a medicina antroposófica, né? Ele sempre teve a expectativa dos médicos compreenderem para poder aplicar esta área da médica ampliada pela antroposofia, né, com esse fecundar dos conceitos, né, para poder ajudar as pessoas. E esse é um grande sonho que nós sempre carregamos, né, nós médicos e aconselhadores biográficos sempre sonhamos com isso, como não, nós já fazemos isso no consultório, mas queremos que isso seja levado para outras pessoas, né, ampliar a compreensão como que a antroposofia, a medicina antroposófica, o aconselhamento biográfico podem enriquecer a vida no sentido de um processo de autodesenvolvimento. Então, esperemos que muitas pessoas possam estar conosco, né? E que possamos desenvolver esse tema dentro das necessidades que aparecem. Isso. Certo? Ok. Então, muito obrigada, Ronaldo, Larissa. Então, Obrigada a quem nos assistiu, a quem vai nos assistir. Divulga esse trabalho. Vocês viram que é um tema muito interessante e que a forma de abordar, né, da doença, a compreensão, né, com a sua própria biografia, vai ser muito rico para quem participar. Então, se você conhece alguém que vê, que faz sintonia com esse tema, que poderia se beneficiar desse trabalho, divulga dia 10, 11 e 12 de outubro, na Casa de Sofia. Inicialmente, o primeiro, olha como eu estou assim, o primeiro em São José dos Campos. Do segundo em diante é o mundo que vai chamar para essa necessidade. Então, muito obrigada a gratidão a todos. todos que participaram, né, que estão aí conosco. Como a Laísa falou, pessoas conhecidas, outros que a gente talvez não conheça, mas é muito bom essa possibilidade, né? Essa troca. Isso. Obrigada, Boa noite. gente. Boa noite. Boa noite, então.